Boa tarde a todos. Pauta da audiência pública de avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023. Declaro abertos os trabalhos da audiência pública da avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023, que tem por objetivo demonstrar que os valores das receitas e despesas constantes da LOA são compatíveis com as metas financeiras de receitas e despesas e de resultados estabelecidos na LDO, e que os valores das despesas autorizadas na LOA poderão ser executados a partir da efetiva arrecadação das receitas, de modo a assegurar a obtenção do resultado do primário previsto na LOA, na LDO. Informo que esta audiência pública está sendo realizada de forma presencial e gravada em áudio e vídeo, de acordo com a resolução de número 1 de 2009. Passa a condução dos trabalhos para exposição do assunto ao coordenador interno do município. Pode ser, né? Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da Comissão de Finanças, cumprimentando o presidente da Câmara, vereadores, demais vereadores, toda a população que está acompanhando a audiência. A obrigatoriedade dessa audiência pública ela está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9º, parágrafo 4º, que diz que até o final dos meses de maio, setembro, sempre e fevereiro, né, deve ser apresentado, o Poder Executivo deve apresentar junto ao Legislativo as metas, o cumprimento das metas fiscais no final de cada quadrimestre. Então, agora, final de maio, estamos apresentando o referente ao primeiro quadrimestre agora de 2023. Tá? O objetivo dessa avaliação, como fala, metas fiscais, é acompanhar previsão da receita, da despesa, o confronto da receita e despesa realizada e arrecadada e realizada, os índices fiscais, que envolve aí os 25% de educação, os 15% de saúde, despesas com o pessoal e demais índices que tenham a ser analisado conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Dando sequência, a gente começa sempre falando da receita, né? Essa primeira análise aqui é confrontando a receita prevista para o primeiro quadrimestre com a receita arrecadada. Então, a previsão, né, era de R$ 9.858.090,09, sendo que desse valor R$ 9.258.000 eram de receitas correntes e R$ 600.000 de receita de capital. E a arrecadada foi de R$ 9.744.071,70 de receita corrente e R$ 799.878,20 de receitas de capital. Tivemos aí uma diferença maior, né, de R$ 689.859,41, com superávit de arrecadação. No próxima tela a seguir, a gente está comparando aqui no gráfico, né, a prevista com a arrecadada, então está um pouquinho a maior. Essa diferença de 685.000 dá 6,96% a mais, né, de arrecadação. Já na próxima tela está um pouco mais detalhado, dá até para a gente visualizar onde é que foi, né, a maior arrecadação prevista. Na de capital teve uma alienação de bens que não estava previsto para esse quadrimestre. Alienação de bens é venda de veículos, equipamentos, né? Foi feito essas vendas. E dentro da transferências correntes também teve um aumento da realizada para a prevista. Aqui é a receita por unidade gestora. Das unidades gestoras nós temos o município de Vitor Meireles, Fundo Municipal de Assistência Social,
Fundo Municipal de Saúde, detalhando aí o que é de cada unidade gestora, né? Unidade gestora, quando a gente fala unidade gestora, é aquelas que têm orçamento definido, né? E o comparativo dos últimos 5 exercícios dentro do período do primeiro quadrimestre. Então, é possível verificar sempre um crescimento, né, da receita. O orçamento sempre ele é feito com base na inflação, né? O índice econômico. Então, todo ano tem esse crescimento acompanhando praticamente a inflação. Falando agora de despesa, então nós tínhamos previsto um total de despesa para o primeiro quadrimestre de R$ 9.860.947,15. E a despesa liquidada, que foi a que foi realmente efetivada nesse primeiro quadrimestre, foram R$ 8.472.821,68. Teve aqui uma diferença, a menor, né, na despesa, foi gasto a menos do previsto, R$ 1.388.125,47. Então ela ficou abaixo, né, a meta de desembolso ficou abaixo do previsto. Verificando aqui no gráfico, essa meta da despesa, importou aí em menos 14%, né? Foi 14% abaixo daquilo previsto. Detalhando mais essas despesas, pessoal, juros e encargos da dívida, investimentos, despesas de capital, né? Dá também para identificar onde é que foi o previsto. Na verdade, a dotação atualizada ela é o total do exercício, né? E ali está no período, até o período que é do primeiro quadrimestre, então está igual. Aqui é um comparativo do mesmo período, né, no caso do primeiro quadrimestre de 2022 para 2023, né, o que foi gasto comparado um período a outro. Então, comparando 2022 para 2023, no primeiro quadrimestre, teve um aumento de despesa de 8%, que acompanha praticamente também a inflação, né? As despesas, aqui por execução orçamentária da despesa, né? Os órgãos, o que foi liquidado até o período. Então essa previsão atualizada é a previsão para o exercício, é para o ano, né? E o valor liquidado que está demonstrado aí é o valor até no final do primeiro quadrimestre. Esse próximo quadro é da despesa liquidadas por órgão. Daí aqui estão todos os órgãos do município, né? Dividido por unidade orçamentária. Por exemplo, a Câmara de Vereadores é uma unidade orçamentária. O município de Vitor Meireles, aí dentro do município é que tem os órgãos, né? É o gabinete do prefeito, Secretaria de Administração, Secretaria de Agricultura, as despesas por cada órgão e o total daquela unidade orçamentária, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e o total. Que é só desmembrando as despesas, né, por órgão e por unidade orçamentária. Conforme prevê a Lei 4.320, que é a Lei da Contabilidade Pública, planejamento é o grande princípio também da Lei de Responsabilidade Fiscal. E no artigo 48 da Lei 4.320, ela prevê manter durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada. E a Lei de Responsabilidade Fiscal ela vem fortalecer mais esse equilíbrio, dizendo que se acaba que baixando a receita e a despesa está prevista maior, deve-se daí promover as limitações de empenho, né? Não é o caso, como a gente já verificou, a receita arrecadada ela está mantendo até maior do que o previsto e por outro lado a despesa está menor.
Mas o que nós vamos analisar agora é justamente esse comparativo, né? Se tem esse equilíbrio financeiro e orçamentário. Então, comparando aqui a receita arrecadada com a despesa liquidada, né, nós temos o superávit orçamentário de R$ 2.771.127,82. Então, aquele total lá de arrecadação de 10 milhões com as despesas, que foi o total de 8 milhões, dá um superávit no primeiro quadrimestre de 2 milhões. Não sei se ficou claro, né? Acho que aqui já estamos comparando então a receita e a despesa do que foi realizado. Aqui é o comparativo com o resultado já um pouco mais detalhado, né? Receita corrente e a de capital, e a despesa corrente e a despesa de capital. O resultado de 2 milhões e o quociente de 0,80 centavos, que significa que para cada R$1 de receita, o município tem contraído aí 80 centavos de despesa. O gráfico demonstra que compreende aqui as receitas e despesas de capital. Então, o azul é a receita corrente, aquele 9 milhões. O verdinho lá do lado da corrente é a despesa. Então, a receita corrente ela é maior que a despesa corrente, e a de capital também tem sido maior que a despesa. Partindo agora para o índice de educação, conforme prevê a Constituição Federal, no mínimo 25% das receitas de impostos e próprias deve ser aplicado em educação. Conforme demonstrado aqui, das receitas que se usou para cálculo, para fins de cálculo, para usar na educação, né, totalizou aí R$ 7.711.840,61, e o total de despesas apurado até o fim do quadrimestre foi R$ 1.796.463,44, o que dá um índice de 23,29%. Então, até o final do primeiro quadrimestre, não está cumprindo ainda com o mínimo previsto, que é 25. Desculpa. Como a gente coloca todos os anos, né, no primeiro quadrimestre, até normal para a nossa realidade, nunca está cumprindo o índice no primeiro quadrimestre, né? Justamente por aquela questão de férias de janeiro, o pessoal CT que não está contratado. Então, ainda não se tem o normal das despesas em educação para atingir o índice, né? Claro, a gente acompanha sempre mês a mês. Quando nós falarmos aí no segundo quadrimestre, de novo, desses índices, se não tiver perto ou não tiver batendo, aí tem que começar a pensar e se tomar medidas para que o índice seja alcançado, né? Ao menos o mínimo. Aqui é uma subdivisão das despesas. Então, de todas aquelas despesas que foram realizadas dentro da educação, está subdividido em ensino infantil e ensino fundamental, que é os dois principais que nós temos. Se nós comparar, e aí tem a coluna das despesas empenhadas e as liquidadas, né? Então, se for comparar a despesa empenhada com a liquidada, pela empenhada já estaria atingindo 25,60%. Por quê? Porque provavelmente no início do ano, quando a contabilidade faz o empenho, por exemplo, do transporte escolar, já faz o empenho global. Então, esse empenho já vai contar para o índice, né? Mas como para fins de cálculo e acompanhamento no decorrer do exercício a gente usa o liquidado, que é o que foi pago, ainda tem 23 e 29, certo? Um gráfico demonstrando os 23 e 29, ainda está no vermelhinho. Fundeb e magistério. Aqui, da receita do Fundeb, aquilo que vem do Fundeb, o mínimo é de 70%, que deve ser aplicado com despesas do magistério, que é a remuneração dos profissionais da educação, né? Até o final do quadrimestre, foi apurado em 69,70%. Está 0,30 abaixo do previsto, né?
Mas é a mesma situação dos 25%, né? Então, como o primeiro quadrimestre praticamente não tem o pessoal, os ACTs contratados, a despesa acaba que sendo um pouco menor, e aí ainda não atinge os 70%. Mas chega lá, geralmente quando chega o final do exercício, sempre passa de 100%. Mas também temos que ir acompanhando, né? Gráfico demonstrando o índice do Fundeb, 69,70%. E o resultado de impostos com receita do Fundeb, esse é o que vai para a formação do Fundeb, né? Os impostos que fazem parte para a formação do Fundeb, o que é mandado, né, destinado ao Fundeb, então foi destinado ao Fundeb R$ 1.410.800,85, e o que o município recebeu foi R$ 1.403.179,60. Recebemos a menor do que foi mandado, né, R$ 29.793,12 das receitas do Fundeb, que vai para a formação do Fundeb. E esse valor ele sempre volta para nós conforme o censo escolar, por número de alunos, né? Dando sequência agora, 15% da saúde também é uma obrigação constitucional, no mínimo 15% das receitas de impostos e próprias destinado à saúde. Verificando aqui o quadro das receitas apuradas para esse cálculo, é o total de R$ 7.711.256,72. O total de gastos na saúde até o final do primeiro quadrimestre foram de R$ 1.722.817,97, totalizando aí 22,34%, que está cumprindo e bem de longe já, né, o mínimo de 15%. Deixa eu só ver o próximo quadro aqui. Não tem essa demonstração. Mas dentro desse quadro onde fala ali de atenção básica mais vigilância, e essas são despesas que ela não está computada, e menos ainda os recursos do SUS, né? Então todas essas outras despesas, esse 1 milhão não é o total da saúde, né? É só o que conta para o cálculo dos 15%. Então tem mais 1.700.000 que está aí demonstrado de gasto na saúde, mais a atenção básica, mais a vigilância e ainda descontando o que vem direto do SUS, que são, que a gente fala que é os recursos vinculados, que ele já vem destinado para a saúde, né? Sobre as despesas pessoal, também é uma obrigação prevista no artigo 19 e artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não pode ultrapassar 6% para o Poder Legislativo e 54% para o Poder Executivo, totalizando 60% para a esfera municipal. Isso considerando sempre os últimos 12 meses, né? Daí não se pega, o cálculo não se pega só isolado o exercício, é sempre os últimos 12, para cálculo de índice de pessoal. Então a quantidade de servidores que nós temos nas esferas, no legislativo, 12 servidores, considerando os vereadores, município 212 servidores, totaliza 224 servidores no município. Analisando o Poder Executivo, então esse cálculo é feito pegando a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, então os últimos 12 meses teve uma receita corrente líquida de R$ 28.838.703,55, e o total com o pessoal no Executivo foi de R$ 12.600.939,56, que totaliza 43,69%. Então, o índice de gasto com o pessoal do Executivo está em 43,69%. Já fazendo o cálculo do Legislativo, né, a receita corrente líquida é a mesma, e o total de despesa dos últimos 12 meses
pessoal da Câmara, do Legislativo, foi R$ 667.020,53, o que totaliza aí, o que dá, né, um índice de 2,31%. Analisando de forma consolidada os dois poderes, né, Executivo e Legislativo, totaliza R$ 13.267.960,09, despesa com pessoal, o que dá 46,1%, 0,1%. Comparando aqui o próximo quadro, tem aqui uma comparativa, né, do que seria o limite prudencial de alerta e o máximo, né? Então, o limite de alerta seria em 48,60%. O prudencial, que daí já precisa começar a se tomar medidas, né, é o 51,30% e o máximo 54%. O consolidado, então, 43,69%, ele não está, ainda não dá nenhum sinal de alerta, né? Está bem abaixo do que é previsto. Aqui nesse próximo quadro fica mais fácil de visualizar, né? O Executivo e o Legislativo. 43,69 o Executivo, 2,31 o Legislativo. O gasto com o pessoal sempre é bem tranquilo, né? Não chega perto de preocupação ainda. Isso é bom porque quando se fala aí de alguns, como aconteceu, né, piso de magistério, alguma coisa na situação, é fácil de se tomar às vezes alguma decisão, porque uma coisa que não complica é o índice pessoal, que a gente vê a maioria dos municípios quando precisa cumprir com alguma obrigação legal por causa de alguns profissionais de alguma área, não pode por conta do índice de pessoal, né? Então sempre está bem equilibrado. O gráfico demonstrando o total do gasto com o pessoal consolidado. E seria isso que nós tínhamos para apresentar referente ao primeiro quadrimestre. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, estamos à disposição. Eu vou passar a palavra para os vereadores. Alguma pergunta? O vereador Jefferson, se tiver alguma pergunta. Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde. Tudo certo, Popular Deco? A gente agradece, eu agradeço aí pela explicação, né? E como tu falou, assim, tem alguns valores que estão talvez fora ali do parâmetro que pede, na porcentagem, mas vai se adequando até o final do ano. Eu tenho uma pergunta até, talvez, não é que foge do assunto, é dentro do assunto ali. E sobre o ITBI, né? Uhum. É o imposto sobre os bens imóveis, né? Sim. Esse imposto, sabe me dizer se ele hoje no município ele pode ser parcelado? Tens essa informação? Não. Não? O TBI ele não é parcelado. Ele gera taxa, geralmente ITBI se paga em transferência de imóveis, né? Do imóvel, compra né? de terreno, de casa, coisa assim. Gera taxa e é pago à vista. TBI. Certo. Não, é que talvez uma proposta, talvez seria, né, uma coisa, eu vi em outras cidades aí que estão revendo, porque geralmente quando a pessoa, né, compra um imóvel, daí tem essa taxa toda, geralmente a pessoa acaba perdendo, né, ele acaba pagando esse valor do imóvel e perde valor de capital, né, assim, vamos dizer. Então, talvez uma proposta, né, conversar com o executivo, até talvez se a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes, né, do ITBI, né, para ajudar a população. A gente sabe que não, talvez já colocando também sem juros, né, talvez parcelando, se desse para fazer sem juros. Claro que se, no caso de inadimplência, talvez colocar alguma coisa lá que tem que pagar todo o restante do valor, né? Seria só mais essa dúvida mesmo aí, essa pergunta. Obrigado, Deco. Sim, eu não sou tão entendedor assim do assunto da parte tributária, mas... Tributária aí, né? Mas sendo possível, né, é uma ideia.
para ajudar, né? Sim. Eu vi que em outras cidades eles fizeram, né? Então, foi aprovado. É isso, vereador. Isso, obrigado, presidente. Vereador Vendolino. Obrigado, presidente. Não tenho perguntas. Vereador Vilmar. Tem alguma pergunta para o nosso... Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer a explanação do DECO, né, popular aí, que todo mundo conhece por DECO. Eu não tenho nada a dizer, né? O que eu tenho a dizer é o seguinte, que a gente está trabalhando com um índice baixo, né, 46, né? Eu acho que isso é muito importante. Importante é ter controle na despesa, é isso que tem que fazer. Eu acho que isso o Bento está fazendo muito bem, né? Eu acho que todo prefeito tem que trabalhar assim dessa forma, para que não haja, se haver algum imprevisto no meio do caminho, ele tem de onde tirar recursos. Era só isso, presidente. Vereadora Jana. Quero cumprimentar todos. Só uma perguntinha aqui. Quando ali, né, na aplicação, principalmente da educação, né, tu sempre fala assim, sempre fica abaixo no primeiro, mas isso não pode, por exemplo, numa auditoria. Hoje sendo auditado, isso dá problema, sim ou não? Não? É só visto no final? Isso, porque a obrigatoriedade de cumprir o índice é no exercício. É sempre do ano? Isso, exercício. Então, Entendi. dezembro tem que fechar no mínimo 25%. Né? Então, esse acompanhamento que a gente faz, essa audiência agora, não está cumprindo. Então, já é um alerta para ficar prestando atenção para que se vá alcançando o índice até ao longo do exercício. Né? Entendi. Chegou lá em setembro, ainda não chegou nos 25%, aí tem que tomar uma medida drástica, porque só falta daí 4 meses, né? Mas os 15% da saúde, os 25% da educação, e todos os índices é final do exercício, encerrar o exercício. Sempre no final do exercício. Isso, tem que atingir. Obrigado, então, só isso. O vereador José, tem alguma pergunta? Boa tarde, Deco, tudo bem? Boa tarde. Quadro de aplicação na saúde, né? Certo. 15%, né? Despesas 22,34%, é isso? O gasto? Isso. O mínimo é 15, né? Sim. O mínimo que a Constituição prevê é 15. E o apurado, primeiro quadrimestre, é 22,34. É isso, vereador? Sim, obrigado. Vereador Lorival Taié. Vereador Thiago tem algumas perguntas, com certeza, né, Thiago? Boa tarde, André. Boa tarde ao pessoal que nos assiste. André, minha pergunta seria a seguinte. Aqui a gente vê na receita prevista e na receita arrecadada um superávit de 685.859, né? E nos 5 anos de exercício a gente vê também um crescimento. Só te faço essa pergunta porque aqui se discutiu já nessa casa a questão de que falaram aqui que está abaixando a arrecadação do município. Nesses gráficos, até o momento, não existe isso, né? Não, né? Nunca baixou. Nunca baixou, né? A arrecadação, ela sempre se manteve acima do previsto. Acima do previsto, né? Nós já estamos com superávit, inclusive, de 685, né? De previsto e arrecadada, né? Isso é de receita. Isso, 685, que foi arrecadado além da previsão. Exatamente. Só porque nós tivemos uma discussão já nessa casa sobre esse assunto. E uma outra pergunta que eu queria fazer só, aqui nas receitas arrecadadas, já com certeza inclui os IPTU e que foram agora no mês de abril já na corrente, né? Na corrente, né? Essa parte de imposto está dentro das receitas correntes. Só que, talvez eu não sei se tu teria como me responder isso, mas eu vou tentar te explicar assim. Aqui não diz assim o quanto que foi previsto para arrecadar de IPTU e quanto foi arrecadado, né? Não tem aqui assim separado, ou eu não percebi, não sei. Não, separado não vai ter. Tem ali está na tela aquele quadro da execução orçamentária da Receita. Mas ele traz ali o total, que é a receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria. Deve estar tudo ali, né? Não, é só porque eu gostava de... Uma hora, de repente, até vou fazer um requerimento assim. Pelo seguinte, não, sabe por quê? Eu vou te explicar. Que eu sempre brigo aqui nessa casa que eu achava que o IPTU devia ser entregue na casa das pessoas. É uma opinião que eu tenho, que eu acho que às vezes muita gente deixa de pagar por não receber esse boleto. Todo mundo tem muitas
conta e acaba esquecendo. Eu acho que às vezes a gente deixa de arrecadar um pouco mais, não mandando realmente, entregando em casa as taxas de lixo, IPTU, nesse sentido, entende? Nesse sentido que eu fiz essa pergunta, se tivesse, para ver se o pessoal está mesmo pagando, se está batendo o que se esperava de arrecadar. Porque eu acho que às vezes muita gente deixa de pagar não por não querer, às vezes até por não perceber, passar o tempo, não ter acesso à internet, nesse sentido, entende? Então, mas aqui não tem detalhado, né, no caso que é previsto. Nessa apresentação aqui não, mas dá de buscar. Dá de buscar, né? No site está publicado mês a mês sempre o relatório. Então, agradeço pelas explicações, seriam essas minhas perguntas. Eu vou passar a palavra para o vereador Tayé, também tem uma pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria... É que eu cheguei meio depois do começo aqui, né, atrasado. E eu queria saber como é que está o índice na área da saúde, porque hoje nos postinhos nós nem medicamento não temos, porque na gestão passada, há 6, 7 anos atrás, na outra gestão do outro governo, pelo menos o remédio nós tínhamos. Porque eu trabalho na área da saúde e eu vejo essa falta de medicamento hoje. As famílias carentes, eles precisam ter pelo menos analgésico nos postinhos e não tem, né? Então, eu sei que não cabe a você, porque cabe ao secretário da saúde, né? Mas... Essa é uma informação de gestão, né? O objetivo é analisar o índice. Então, está cumprindo o índice, está. Daí essa questão de aonde está sendo aplicada a despesa, ou se está sendo aplicado certo ou não, é outra conversa, né? Mas cabe pedir e solicitar, né? Onde é que está sendo gasto as despesas na saúde, para onde está indo esse recurso dos 22%, né? É interessante pedir, solicitar, ver porque, né, onde está sendo aplicado. Apesar de que se cumpre os 15%, mas ver a qualidade da aplicação desses 15%, né? Mas tá bom, então era isso a minha dúvida, né? Tá bom. Porque às vezes já tinha extrapolado já. Não, é o mínimo 15, né? Então de 15 para cima... É isso, vereador. É que ele não estava por dentro da tua... A hora que tu explicou sobre o orçamento da saúde ali, daí ele disse se tinha estourado por causa da falta de remédio, se é porque estava estourado a porcentagem ali. Ele faz a pergunta. Não, né? a questão não é o estourar, né? Porque não estoura. Não pode ficar abaixo de 15. Isso. Então, se está de 15 para cima, está cumprindo com o que diz a Constituição. Daí é aquela coisa, cada gestão, cada governo, seja a esfera estadual, municipal, pode escolher, vou aplicar só 15,5%, ou 16%, ou 20%, enfim, ou 30%, tem município que aplica 30% em saúde, né? Mas aí é uma estratégia de cada governo, se quer aplicar mais ou menos na saúde, ou a realidade, né, do município que precisa mais ou menos na saúde, mas o mínimo é 15%. Beleza, André. A minha pergunta é a mesma, quase igual que o vereador Thiago fez, é sobre ali nós fizemos uma proposta aqui nessa casa para o governo sobre aquela questão de segurança para as escolas e tal, né? E daí se houve uma discussão nessa casa que não teria como porque baixou a arrecadação. Então eu acredito que é muito importante essa avaliação hoje, né? Até para saber, para a população saber que não baixou a arrecadação, né? Não é esse motivo, né? Então tá tudo redondinho, tá tudo legal, né? Sim, então, quanto à receita, os números são esses. E foi 2 vezes nós discutimos aqui sobre que não dá porque baixou a arrecadação. Seria isso as minhas perguntas, as tuas colocações que tu fez, né? É muito importante a nossa população saber. É uma explicação dessa, nós sabemos como é que está, né, os gastos, né? Tira muita curiosidade de nós vereadores e da população, né, Deco? Então, dou por encerrado essa audiência pública, né? É isso a tua explicação, né, Deco? E boa tarde a todos. Obrigado, Deco.